Me chamo Mairan, sou ex-recrutadora na empresa IBM e vou contar um pouquinho para vocês como que funciona o processo de onboarding. Logo quando o profissional inicia na empresa, o melhor momento de a gente poder apresentar a empresa, poder apresentar os times, para essa pessoa ficar interagida dentro da companhia, é o processo de onboarding. Então vamos simular uma situação onde a gente faz uma contratação para uma área de recrutamento. Então, dentro dessa área de recrutamento, a gente vai focar no onboarding dessa pessoa para ela conhecer todas as pessoas do time, entender o que cada pessoa faz, então fazer o processo de integração, né, dentro do seu próprio time. Além disso, de entender quem são seus principais stakeholders, né, os principais stakeholders dentro da companhia. Então, como que a gente vai iniciar esse processo? A pessoa contratada vai fazer algumas reuniões para poder entender como que funciona o fluxo do time, o que o time faz, quais são as suas prioridades, quais são as suas atividades, o que cada pessoa é ponto focal, porque dentro de uma companhia sempre a gente tem uma pessoa que é focal de um tema específico. Então, levando em consideração um exemplo de recrutamento, dentro da área de recrutamento a gente tem pessoas que são especialistas em programa de diversidade, especialistas em áreas administrativas, áreas de tecnologia. Então, a gente vai mostrar para essa pessoa as suas especialidades, para ter um pouquinho mais de profundidade sobre cada tema. Depois de fazer toda essa conexão com o seu time, entender como que funciona, é muito legal também, dentro desse processo de integração, se conhecer um pouquinho, falar um pouquinho quem é você, sua história, se você se sentir confortável, também escutar um pouquinho sobre a história da outra pessoa, para ter uma troca mesmo de conhecimento, de pessoa para pessoa. E aí, depois que você fizer isso com o seu time, você vai para as outras áreas e também com os principais stakeholders, né? Então, você vai conversar com a área de projetos, com a área de diretoria, com a vice-presidência, com a área de marketing, a área que também faz o gerenciamento do negócio. Então, você vai entender um pouquinho mais como que funciona o negócio daquela empresa. Porque o processo de onboarding nada mais é que entender o que a empresa faz, entender quem são as pessoas, entender o teu papel dentro da empresa. E quando a gente fala um pouquinho de vantagens, qual que é a vantagem disso? É você poder criar conexões, ter pessoas ao seu lado para poder participar de algum evento, de alguma ação, de alguma atividade específica do seu dia a dia ali dentro da empresa. Então, por exemplo, quero fazer uma campanha específica junto com o time de recrutamento. Poxa, tem aquela pessoa que já falou para mim que já participou dessas atividades, já teve esse papel específico alinhando isso com o time de marketing. Então, você já tem uma pessoa ali pontual para você procurar uma ajuda e poder trabalhar juntos, né, em relação a um ponto específico. Então, é muito bom essa vantagem de você ter essa sinergia e essa entrega durante o seu processo de onboard. E a desvantagem, quando a gente não tem um processo de onboard estruturado e definido, é que a pessoa chega, ela fica perdida, não entende, né, como que funciona o processo da empresa, o que é a empresa, o que ela precisa de ajuda, o que ela precisa aprofundar sobre alguns tópicos da empresa. Então, ela acaba ficando perdida e isso reflete muito nas suas atividades, porque ela acaba não tendo um norte, não tendo quem procurar, e isso vai acontecendo um pouco mais na prática, no susto. Então, isso é muito ruim para o processo e para a experiência da nossa pessoa, né? Quando a gente fala de uma pessoa candidata, de uma pessoa que acabou de entrar na empresa. Então, eu peço que vocês fiquem ligados no processo de onboarding, né? Pense sempre no processo de integração como um processo que ele vai estar ali para poder te suportar e te dar uma ajuda durante o seu início na empresa. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada. Beijo, tchau, tchau. Olá, eu sou Mayara Souza, eu sou consultora ágil de vendas aqui da IBM e eu vou falar um pouco para vocês como funciona o processo Kanban. Bom, o método Kanban é um sistema que é utilizado de post-its de diversos tamanhos e diversas cores para designar e especificar as tarefas devido a um planejamento de projeto. Assim, conseguimos identificar todos os detalhes possíveis, sempre olhando no contexto do time ou da equipe. O objetivo do processo é aumentar a eficiência da produção, otimizar os sistemas de movimentação, otimizar o sistema de produção, melhorar as realizações das tarefas em geral, auxiliar na conclusão das demandas. Sendo assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Bom, eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Um beijo